pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de tabela periódica. E nós vamos falar um pouco sobre distribuição e localização do elemento na tabela periódica. Então, por meio da distribuição eletrônica, você pode localizar o elemento na tabela periódica. Vamos lá? Nós então iremos iniciar aqui com os elementos representativos, que são aqueles das famílias A, também chamados de grupos, né? Quais são? Grupo 1, 2, depois vai do 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Na tabela periódica você tem qual coluna? Coluna 1, coluna 2, depois 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ok? Vamos começar com essa distribuição. Então, nessa situação, os elementos representativos, eles possuem um subnível mais energético S ou P, tá bom? O período corresponde ao número de camadas. Lembra lá do átomo de Bohr, né, que a gente falou sobre camadas, tem 7 camadas, cada uma tem uma letra, representa um número também, então de 1 a 7 é K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, os grupos, que também são chamados de famílias, eles têm o número de elétrons na camada de valência. Camada de valência, nós já vimos que é a última camada, tá bem? Bom, vamos ver como exemplo aqui o átomo de criptônio, certo? Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de 36 elétrons. Então, começa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, certo? Então, a gente percebe o que aqui? O P é o subnível mais energético, ok? Automaticamente, a gente percebe algumas situações aqui que a gente sempre analisa a camada de valência, certo? E aí nós vamos ver o quê? O período, tá? Que está aqui, ó, a última camada é a quarta, então o período tem 4 camadas, é o quarto período, ou seja, a quarta linha na tabela periódica. Já o grupo, ele apresenta quantos elétrons aqui na camada de valência? Veja bem, na camada inteira, ela tem o quê? S2 e P6, então eu tenho 2 elétrons aqui e 6. Consequentemente, 8 elétrons na camada de valência. Ok? Então, se ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele faz parte da família 8A ou grupo 18. Então, nós observamos que na última coluna, coluna 18, na quarta linha, que é o quarto período, encontra-se o criptônio. Continuando com os elementos representativos, né? Nós já sabemos, então, os elementos representativos, o subnível mais energético, S ou P, período corresponde ao número de camadas, e o grupo, o número de elétrons na camada de valência. Vamos ver o outro elemento, sódio, cujo número de elétrons, né, número atômico, é 11, e nós vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então a gente percebe o que aqui? Que o subnível mais energético é o S, e tem um elétron em toda a camada, porque só tem 3s1. Período, como a camada é a terceira, 3 camadas, terceiro período, ou seja, terceira linha da tabela periódica. O grupo, como tem apenas um elétron, então, grupo 1 ou família 1A. Se a gente for lá na terceira linha, na primeira coluna, nós temos o sódio lá, ok? Então percebam, pessoal, como é simples nós localizarmos os elementos, mesmo nós não temos naquele momento a tabela periódica, apenas com o número atômico. Vamos para o próximo? Elementos de transição externa. Agora estamos falando com os elementos das famílias B, do grupo B, tá? Então, os elementos de transição externa possuem um subnível mais energético D. Já os representativos S ou P. Aqui a gente já vai ter o subnível D. O período corresponde ao número de camadas. E o grupo, aqui, pessoal, altera um pouquinho. Então, é o número de elétrons da camada de valência mais o número de elétrons do subnível mais energético. Tá bem? Vamos ver como exemplo o tecnécio, cujo número atômico é 43. Então,
Distribuindo 43 elétrons, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d5, 5s2. Então, a gente percebe que o subnível mais energético é o D aqui, ó, 4d5. Camada de valência é a quinta camada. Se é a quinta camada, então ele está no quinto período, quinta linha da tabela periódica. Já o grupo, eu vou pegar o quê? O número de elétrons da camada de valência, que são 2, mais o número de elétrons do subnível mais energético, que são 5. 5, 2, 7. Então, o grupo é 7. Ou seja, lá, sétima coluna, grupo família 7b, certo? Dos elementos de transição externa. Quem são os elementos de transição externa? São aqueles que estão naquela parte maior da tabela, aquele um pouco mais abaixo assim, ok? Os elementos de transição interna já são aqueles que têm duas filinhas abaixo da tabela periódica, ok? Que são as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Bom, mais um exemplo aqui, nós temos o vanádio, cujo número atômico é 23. Distribuindo os 23 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Então, antes de eu apresentar, nós temos já o quê? Vamos ver se a gente consegue, né? Sem olhar lá a resposta. Ó, quarta camada, quarto período, quarta linha, certo? E aí o grupo, ó, número de elétrons da camada de valência mais o número de elétrons do subnível mais energético. 2 mais 3, 5. Então, grupo 5, família 5b. Vamos ver se está certo. Olha aí, quarto período, quarta linha e 5b lá, o vanádio está lá. Ok? E aí agora com os elementos de transição interna, tá? Que estão no grupo 3, família 3b apenas. Então, os elementos de transição interna já possuem o subnível mais energético F, ou seja, os elementos representativos S ou P, os elementos de transição externa B e os de transição interna F. O período, ele corresponde ao número de camadas, certo? Como? Subnível mais energético, 4F, nos lantanídeos, ou seja, sexto período. Subnível mais energético, quando for 5F, são os actinídeos, sétimo período. Ou seja, aqui, ó, lantanídeos estão no sexto período, actinídeos estão no sétimo período. E aí nós vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui como exemplo sério, tá? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, fazendo a distribuição, termina aqui, ó, no 4f2. Só que aí, ó, veja bem, 4f2 e aqui, ó, sexto período, ok? Então, sexto período, lantanídeos, 4f2. O sério está aqui, ó, tá? Já o americium, nós temos aqui, ó, após realizar a distribuição, 5f7. Só que ele está, ó, no sétimo período. Então, ó, já é um actinídeo, certo? E aí o americium está aqui, ó. Ok? Então, é desta forma que nós conseguimos identificar os elementos de transição interna por meio da distribuição eletrônica. Bem, perceberam como é simples nós localizarmos os elementos na tabela periódica? Então, é desta forma. Se você está de posse dos números atômicos, então é bem simples você localizar. Ah, professor, mas isso cai no nosso dia a dia? Na verdade, pessoal, é bom que nós possamos saber, porque a gente nunca sabe quando é que vai cair, certo? Não terminamos por hoje ainda. Então, o nosso próximo conteúdo, que ainda veremos nesta aula, serão as propriedades periódicas. A gente vai descobrir o que são propriedades periódicas. Tem a ver com a tabela periódica? Então, não saia daí que você irá descobrir. Voltamos e agora nós vamos ver sobre propriedades
periódicas. O que é isso e o que tem a ver com a tabela periódica e por que nós precisamos saber sobre estas propriedades periódicas? Aqui você irá descobrir. Não saia daí. Bem, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem de período em período. Já é bem semelhante à definição de tabela periódica, né? Tabela é o quê? É a organização dos elementos cujas propriedades, que são essas que nós vamos estudar agora, se repetem a cada período. E a característica interessante do gráfico de uma propriedade periódica é esta aqui, ó, pessoal. Estes são dois exemplos de gráficos de uma propriedade periódica. Ele apresenta pontos de máximo, aqui, ó, e pontos de mínimo, certo? Semelhante ao gráfico aqui do lado direito, em intervalos regulares. Então, regularmente, ou seja, periodicamente, ele apresenta estes intervalos, ok? Vamos, então, ver algumas das propriedades periódicas. Mas antes, ainda eu tenho que apresentar para vocês as propriedades aperiódicas. São aquelas que não se repetem periodicamente. Veja a diferença gráfica uma da outra. Nós vamos ver as duas aqui, tá bom? A primeira delas é o raio atômico. E o que é isso? Pessoal, o raio atômico corresponde ao tamanho do átomo. Em uma família, né, ou seja, no grupo, o raio cresce de cima para baixo e em um período da direita para a esquerda. Como a gente pode ver aqui na imagem do lado esquerdo. Então, o raio está crescendo aqui, ó. Ou seja, se aqui eu tenho esse elemento sódio, ele tem um raio menor do que esse outro elemento aqui, que é o frâncio, ok? Que tem um raio maior. Então, a gente se refere ao tamanho do átomo mesmo. Como é que se descobriu esse raio, né? Eu tenho aqui, pessoal, dois átomos, e aí ele pega a distância do núcleo de cada um, divide isso aqui por 2, acha-se o raio. E aí, desses átomos que estão ligados quimicamente, é a definição de raio atômico. É a metade da distância entre dois núcleos dos dois átomos ligados quimicamente. Certo? Vamos ver, então, uma outra ilustração aqui, que mostra um pouco o tamanho do átomo. Veja bem, olha só. Aqui a gente vai ver de uma forma mais, né, macroscópica, vamos dizer assim. Então, ó, lítio, aqui na primeira coluna, já tem um raio, né, mais ou menos, comparado com o flúor, é bem maior. Já o césio, ó, um raio maior. E aqui tem os tamanhos, tá? É em picômetros, são medidas bem pequenas, tá? Então aqui, ó, tá mostrando um pouco, né, uma animação, como o raio cresce. Aqui, ó, cloro, raio menor, alumínio, raio maior. Então aqui, ó, o potássio, neste período, certo, é quem possui o maior raio destes elementos, tá? E assim por diante. Então, o crescimento do raio, que nós vamos rever novamente, né? Então, o crescimento do raio que nós vamos rever, tá? Em uma imagem mais na frente, nós vamos ver que ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, um outro exemplo aqui, certo? Então, se os átomos se encontram no mesmo período, ou seja, na mesma linha, certo? Então, olha só. O sódio tem 11 prótons, né? De acordo com o número atômico, tem 3 níveis de energia. Cloro, 3 níveis de energia, 17 prótons. Então, ele apresenta maior carga nuclear e maior força de atração. Ou seja, se o raio é menor, ele apresenta uma maior força de atração. Então, generalizando, nós temos o quê? No período, quando aumenta o número atômico, aumenta a carga nuclear, diminui o átomo. No grupo, que é a coluna, quando aumenta o número atômico, aumenta o número de níveis de energia e aí o raio aumenta. Ok? Ah, professor, e por que a gente precisa saber de tudo isso? Pessoal, nosso próximo conteúdo, que será de ligações químicas, nós vamos ver estas propriedades na prática. Tá bem? Então, continuando um pouco aqui, o gráfico ao lado mostra a variação do raio atômico do segundo ao sexto período da tabela periódica. Observe o seguinte, que o raio varia periodicamente em função do número atômico.
olha só os intervalos, né, as variações de raio. Então a gente percebe aqui, ó, potássio, vai até o bromo, rubídio, vai até o iodo e assim por diante, né? Ali, aquele comportamento do gráfico que a gente viu nos primeiros slides, tá bem? E aí, nós temos também a definição de raio iônico, tá? Então, íon, lembra? Que são átomos que apresentam carga elétrica. Podem ser duas cargas, positivas ou negativas. As positivas são cátions e as negativas são ânions. Cátions perdem elétrons, ânions ganham elétrons, tá? Só fazendo uma recapitulação dos conteúdos anteriores. Então, neste primeiro caso aqui, quando um átomo perde elétrons, ele forma um cátion. A repulsão entre os elétrons restantes na nuvem eletrônica diminui, diminuindo o tamanho do átomo. Então, perceba, o sódio, né? Aqui, ó, átomo neutro, tem os seus 11 elétrons e os 3 níveis de energia. Quando ele perde um elétron, ele perde um nível de energia, fica agora com 2 e continua com os 11 prótons. Mas aí o que é que acontece? Diminui o raio, por quê? Diminui o nível de energia. Aumenta a força de atração sobre os elétrons restantes, certo? Ou seja, a força de atração dos elétrons para com o núcleo aumenta. Então aqui, ó, só reforçando, enquanto o número de elétrons diminui, o número de prótons permanece o mesmo. Vamos ver o próximo exemplo, que vai tratar do seguinte. Quando o átomo ganha elétrons, ele forma um ânion. Ele aumenta a repulsão entre os elétrons na nuvem eletrônica, aumentando o seu tamanho. Então perceba aqui, eu tenho um átomo de cloro com 17 elétrons, 3 níveis de energia e 17 prótons. Ele ganhou um elétron. Ele aumentou, tem ainda 3 níveis de energia, ele está com 18, porque a última camada cabe até 8. E aqui, ó, 17 prótons. Veja o tamanho, ó, o raio do cloro, quando estava como átomo neutro, 99. Quando agora tornou-se um ânion, 181. Aumentou o raio iônico. Ok? Então, nos íons isoeletrônicos, pessoal, que são o quê? Aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons, eles, consequentemente, apresentam o mesmo número de níveis de energia. Assim, quanto maior for o número atômico, maior será a atração do núcleo sobre a eletrosfera e menor será o raio. Então, cuidado, tá? O que é que acontece aqui? Quando eles forem isoeletrônicos, tá? Quando acontece a diminuição do raio, é com o aumento do número atômico. Professor, e aí? Esse conteúdo aí, pessoal, já caiu como questão do Enem. Então, atenção, tá? Potencial de ionização, nossa segunda propriedade, também chamada de energia de ionização. O que é? É a energia mínima necessária para retirar um elétron do átomo ou íon isolado no estado gasoso. Em uma família, ou seja, grupo, né, coluna, o potencial de ionização cresce de baixo para cima e em um período da esquerda para a direita, tá? Então, pessoal, aqui só uma representação da reação, tá? O átomo no estado gasoso ou íon isolado recebe energia e, ó, o elétron é retirado, certo? Perceba que o potencial de ionização é o contrário do raio atômico. Significa dizer o quê? Quanto menor o raio, maior o potencial de ionização, maior a energia, mais difícil retirar o átomo, retirar o elétron deste átomo, tá bom? Ou seja, quanto maior eu tenho o raio, mais fácil é para que esse elétron possa sair. Claro, não todos os elétrons, certo? Até um certo ponto. Então, nós temos uma ilustração de como é aqui o nosso potencial de ionização, certo? Então, nos períodos, ele cresce de baixo para cima, tá? Nas famílias, ele cresce da esquerda para a direita, como eu havia falado, o contrário do raio atômico, até como mostra aqui essa ilustração ao lado, tá? Perceba o que é que acontece. O sódio tem um potencial de ionização menor que o cloro. Consequentemente, o sódio tem um maior raio que o cloro. E assim por diante nos períodos e nas famílias. Ok? E aí, ó, vamos lá. Quanto maior o raio atômico, vai ser menor a força de atração entre os núcleos. Menor potencial de ionização, maior facilidade de remover os elétrons. Quanto menor o raio, maior força de atração nuclear, ou seja, os elétrons são mais atraídos para o núcleo. Consequentemente, maior potencial de ionização,
e a facilidade de serem retirados os elétrons é menor. Então, um resumo aí do potencial de ionização, como é que ele se comporta em cada átomo, dependendo do seu raio. Aqui nós temos um gráfico do potencial de ionização. Perceba que ele repete-se novamente, ó, suas características, ó, periodicamente, né, ó, como mostrava lá aquele gráfico, né? Então, ele tem esse comportamento. Então, uma outra característica importante sobre o potencial de ionização é que ele é sempre um processo endotérmico, ele absorve energia. E quando um átomo perde elétron, o seu raio diminui, aumentando, portanto, a força de atração sobre os elétrons restantes, dificultando a retirada do próximo elétron, ou seja, o potencial de ionização aumenta. Olha um exemplo aqui. O alumínio, no estado gasoso, é retirado um elétron, certo? Então, ó, 6,0 elétron-volt, esse é o potencial de ionização, tá? A unidade é elétron-volt. Aí eu tenho o alumínio gasoso, já perdendo mais um elétron, já aumenta para 18. E aqui, ó, o alumínio agora, ó, um cátion bivalente, o seu potencial já vai para 28,4. Então, perdendo elétrons, o raio diminui dele, consequentemente fica mais difícil retirar o elétron. A energia é maior para poder retirar, ok? E aí nós temos aqui, ó, carbono, né? Fazendo a distribuição eletrônica do carbono, que tem 6 elétrons, um S2, 2 S2, 2 P2. Então, a energia de ionização, né, o potencial de ionização do carbono, ele tem 6 ionizações. Então, cada vez mais que perde um elétron, olha só como aumenta, né? Ó. Aqui, ó, kJ por mol, já a última energia já vai para cima, né, dos 40.000 kJ por mol. Já a primeira está abaixo dos 10.000, certo? Como nós havíamos falado anteriormente, que a perda dos elétrons causa o aumento do potencial e a dificuldade de se retirar o elétron deste átomo. Então, ó, certo? Só mostrando aqui em cada subnível quem é que está saindo. Ó. Olha a dificuldade de tirar o último elétron lá do subnível S. A energia absurda que é, né? Ah, professor, então pode-se tirar todos? Sim, mas a energia é muito grande para que isso possa ocorrer. Olha só, né? Aí tem esse gap de energia, né? Esse salto de energia. O que é isso? Esse salto, pessoal, é porque indicou que houve uma mudança de nível, ou seja, uma mudança de camada, né? Ele saiu do nível 2 para o nível 1, ok? E se a gente prestar bem atenção, né? Esse salto, né, de energia, a gente percebe o quê? Quanto mais próximo do núcleo, né? Então o subnível S está mais próximo lá, ó, primeira camada, segunda, terceira. Por isso que a energia vai aumentar, certo? Então a gente percebe aí, ó, formou um cátion, né? Então, potencial de ionização, ó, cátion bivalente. Então assim, quanto mais acontecer isso, maior será a energia que está sendo necessária para se retirar esse elétron aí, certo? Então, ó, do alumínio, né, ó, a energia, ó, primeira ionização, segunda, terceira, quarta. Olha como é que salta, né? Isso a gente viu, né? Esse salto é por quê? Porque ocorreu uma mudança de camada, tá bem? Terceira propriedade, que é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Significa o quê? É a quantidade de energia mínima liberada ou absorvida quando um átomo neutro, isolado e no estado gasoso, recebe um elétron. Agora ele não libera, ele recebe, tá? Geralmente é um processo exotérmico, que ocorre com liberação de energia. Em uma família, a eletroafinidade ela cresce de baixo para cima e em um período da esquerda para a direita. Ok? Então, nos metais, tá? Então, os átomos grandes, eles apresentam baixa energia ou potencial de ionização, eles tendem a formar cátions. Os ametais e semimetais são átomos pequenos, eles apresentam alta eletroafinidade, ele tem a maior tendência de formar ânions, ok?
Pessoal, nesse momento você pode estar pensando, poxa vida, mas são muitas informações. Então dá uma parada, volta ao vídeo, faz as suas anotações e aí você vai compreender melhor, tá bem? E na próxima aula nós teremos aqui aula de exercícios no qual nós vamos compreender um pouco na prática. Então, a eletroafinidade. Olha só o que é que ocorre aqui, né? Vamos ver essa animação. Enquanto isso, nós temos aqui a energia liberada. Então, ele recebe um elétron, 141 kJ de energia liberada, o oxigênio, né? Então, ele recebe então energia absorvida para ele receber aqui. Tá vendo? Então, o oxigênio é um metal, então ele tem a maior facilidade de se tornar um ânion, certo? Então, ó, 142 kJ, certo? Aí, ó, tem essas características, tá bem? Bom, nossa próxima propriedade, a eletronegatividade. Pessoal, não desmerecendo todas as outras, mas raio atômico e eletronegatividade são propriedades muito importantes que nós vamos utilizar sempre, tá? E o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons em uma ligação. Essa é a escala, ó, certo? Então, flúor possui uma maior eletronegatividade que oxigênio e assim por diante. Como é que normalmente eu tento fazer para decorar, tá? Então eu faço assim, ó, Fon, aí ó, Cle, Brisk, pH, certo? E depois disso aqui, pessoal, vem os metais, tá? Então existem várias formas, tá? Tem canções e tudo, mas normalmente eu penso assim, ó, Fon, Cle, Brisk, pH, aí eu boto aqui os metais, né? E a eletronegatividade cresce, ó, para cá, ok? Então, como é que é o aumento da eletronegatividade? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Consequentemente, o que é que acontece? Átomos que apresentam menor raio apresentam maior eletronegatividade. Pessoal, aí tem essa aqui, ó, essa colunazinha que são os gases nobres, eles estão de fora, tá? Aqui é com exceção dos gases nobres. E aqui tem uma escalazinha de eletronegatividade. Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que apresenta aqui a maior eletronegatividade. Muito importante essa propriedade quando nós formos estudar as ligações químicas, tá? Então, dando continuidade para a eletronegatividade, nós temos aqui o gráfico, né? Novamente aqui o comportamento do gráfico, ó, semelhante àquele primeiro gráfico que nós vimos lá na frente, né? Crescimento da eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior vai ser a eletronegatividade. Certo? E aí, pessoal, lembra disso aí que nós vamos ter também algumas propriedades que a gente consegue associar uma à outra, tá? E aí nós temos a eletropositividade. E aí nós temos, pessoal, a eletropositividade. Só para vocês terem ideia, resumindo, a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, tá? Mas vamos lá, o que é? É a capacidade que um átomo possui de formar cátions, ou seja, de perder elétrons. Possui a mesma variação na tabela que o raio atômico, ou seja, quanto maior o raio, maior a eletropositividade, e eu já vou juntar com a eletronegatividade. Quanto maior o raio, maior a eletropositividade, menor a eletronegatividade. Ou seja, a eletropositividade cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. Neste caso, agora, nós temos os gases nobres incluídos. Ok? Bom, reatividade, né? Tudo isso, pessoal, certo? As propriedades, elas têm isso aí, influência na reatividade. E o que é? A reatividade está relacionada com a capacidade que o elemento possui de reagir com outras substâncias, de unirem-se e formarem novos compostos. De modo geral, existem dois tipos de reatividade química: a tendência de perder elétrons ou tendência de ganhar elétrons. Então a gente percebe o quê? No primeiro exemplo, que está aqui, ó, marcadinho, quanto maior a eletropositividade, maior o caráter metálico, que são sinônimos. Maior a reatividade do metal, ou seja, maior a formação de cátions.
Quanto maior a eletronegatividade, maior o caráter não metálico, maior a reatividade do ametal e eles têm a tendência de formar ânions. Se a gente for ver na tabela periódica, como é que ele se comporta? Como é que a reatividade se comporta? Ela aqui, ó, nos metais, certo? Então, a reatividade aumenta aqui, ó, diagonalmente para cá, certo? De cima para baixo e da direita para a esquerda. Já nos ametais, a reatividade aumenta diagonalmente para cá, então, da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Ai, professor, mas tem que decorar tudo isso. Calma, a gente vai ver na prática, vocês vão perceber que é mais simples do que é o que a gente imagina, tá bem? Próximo, volume atômico. É o volume ocupado por um mol de átomos. Um mol de átomo tem 6 vezes 10 a 23 átomos, a quantidade. Né? Então, é o volume ocupado por um mol de átomos do elemento no estado sólido. Como é que eu calculo o volume atômico? É a massa molar dividida pela densidade. O volume atômico cresce assim, ó, de cima para baixo, certo? Aí, ó, parte no meio a tabela, do lado esquerdo, da direita para a esquerda, do lado direito, da esquerda para a direita, tá? Mais uma vez, pessoal, não se desesperem que normalmente nós vamos utilizar apenas algumas dessas propriedades, tá bem? Mas é importante que nós possamos conhecê-las. Bem, próximo, densidade, certo? Então tá aqui, ó, só exemplificando como é a densidade aqui, ó, de cima para baixo e aqui, quando chega no ósmio, né, então ela vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, até chegar aqui na maior densidade. Então, o elemento de maior densidade, né, na tabela é esse que se encontra aí, o ósmio. Ele apresenta 22,6 gramas por centímetro cúbico. É empregado na fabricação de ligas metálicas muito duras, utilizadas em pontas de canetas, agulhas fonográficas de disco de vinil e agulhas de bússolas, e também contatos elétricos. Tá bem? Uma curiosidade bem interessante sobre a densidade. Bom, e agora nós temos os pontos de fusão e ebulição. Então, olha só, pessoal, a gente já vê aqui, né, um pouquinho, né, mais informações sobre pontos. Então, pontos de fusão e ebulição. Nós temos família 1A e 2A, grupo 1 e 2, o ponto de ebulição aumenta de baixo para cima. Já do 3 em diante, é de cima para baixo, e aqui, ó. Então, aqui a gente tem o ponto de fusão do tungstênio, 3.410 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 5.930 graus Celsius. E este é o metal que apresenta maior ponto de fusão, tá? E essa palavra deriva do sueco, significa pedra pesada. E o valor, né, o ponto de fusão, como está aqui, 3.410 graus Celsius. Seu uso mais comum compreende os filamentos das lâmpadas incandescentes, pontas de canetas esferográficas e tubos de TV. Tá bem? E aí, pessoal, um resumo, né, de todas as nossas propriedades. Então, nós vamos ver. Raio atômico aqui, ó, novamente. Tá? Cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, o elemento que apresenta menor raio, flúor, maior raio, frâncio. Ok? Próximo. Potencial de ionização ou energia de ionização cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Consequentemente, o elemento que apresenta maior raio apresenta menor energia e o elemento que apresenta menor raio apresenta maior energia. E isso, pessoal, tem a ver com o quê? A questão da atração, repulsão eletrônica e tudo isso, certo? O próximo nós temos a eletroafinidade, que cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Temos agora a eletronegatividade, então também cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. O elemento que apresenta maior eletronegatividade é o flúor, menor raio. O elemento que apresenta menor eletronegatividade é o frâncio, maior raio. Ok? Então já estou relacionando tudo com o raio. Caráter metálico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Reatividade. Os metais são mais reativos, tá? Em que sentido? Diagonalmente para baixo e aqui também, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Nos ametais, diagonalmente para cima, da esquerda para a direita e de baixo para cima
com exceção dos gases nobres, ok? E aí nós temos aqui o volume atômico, tá? Parte a tabela no meio, ó, do lado esquerdo, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Do lado direito, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Temos também a densidade, o elemento mais denso é o ósmio, e nós já vimos, né? Até a sua densidade, se eu não me engano, 22,6 gramas por centímetro cúbico. E aí a densidade cresce de cima para baixo, né? Até chegar no ósmio, do lado esquerdo, da esquerda para a direita, e do lado direito, da direita para a esquerda. Pontos de fusão e ebulição, então, nos grupos 1 e 2, de baixo para cima, e já nos outros, de cima para baixo, e aqui até chegar no tungstênio. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Mas aparentemente parece desesperador, mas não se preocupem, tá? A dica que eu dou: sentiu dificuldade? Dá uma parada no vídeo, faz as anotações necessárias e você vai compreender melhor. Na nossa próxima aula, nós teremos alguns exercícios que irão exemplificar estas propriedades. E lembrando, é uma preparação para o próximo conteúdo, que será de ligações químicas. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau!